Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago a previsão mundial para o mês de outubro de 2025. Todos os meses eu faço uma previsão com astromancia para que a gente entenda quais são as possibilidades do mês que está nascendo, que está chegando. É uma metodologia de jogo e previsão um pouquinho diferente do que aquelas que eu pratico quase todos os dias, né? Dia sim, dia não, aqui nesse canal. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha, gratidão, optcha. Vamos lá. Oráculo. Previsão mundial para o mês de outubro de 2025, oráculo. Optcha, optcha. Vamos lá, meus amores. Algumas casas eu tirei mais de uma carta porque eu estou levando em consideração apenas a energia de signos e planetas dentro do astromancia. As cartas que não trazem esse significado eu não estou considerando. Combinado? Então, por isso que em algumas casas eu tirei mais de uma carta, tá bom? Primeiro, globalmente falando, na casa 1, saiu o quê? Saiu o planeta Marte. Então, a gente pode entender que essa questão mais belicosa, mais complicada, tanto em falas como no bélico de uma forma geral, está muito forte. Veremos, por exemplo, nesse contexto, muitas narrativas bélicas, ou seja, ameaças bélicas, e veremos também muitas questões envolvendo recursos naturais. Agora, eu já posso deixar muito claro para vocês que em termos governamentais, nós vamos ter sim um nome novo atuando dentro das questões globais no mês de outubro. Como assim, Sara? Nós estamos acostumados a ouvirmos falar de Putin, Zelensky, Lula foi muito comentado o nome dele agora por causa do discurso da ONU, Trump, e a gente vai ver outras personalidades dando declarações, inclusive nós vamos ver ameaça bélica que foge completamente, meu povo, do que nós estamos enxergando nesse momento. Foge completamente, tá?
Então, são fatores adicionais que vão trazer um acirramento mais contundente dentro da questão global. Na casa 2, saiu a carta de Plutão na 2, tá? Mas saiu num contexto muito complicado o eixo econômico global. Nós sabemos que tem uma crise econômica se avizinhando, que já começou, gente, a gente não percebe, mas são vários pontos ocorrendo ao mesmo tempo. Por exemplo, nesse momento em que nós estamos conversando aqui, né, já tem áreas, localidades, políticos, regiões muito afetadas economicamente, certo? Esses pontos, eles já estão acontecendo. O que vai desencadear uma grande crise econômica global já iniciou-se, já está acontecendo. Só falta os pontos interligarem, que vai ser como um efeito dominó, entendem? Então, o eixo casa 2 e casa 8 está bem complicado. Eu posso afirmar que é o que está mais complicado nesse contexto, tá? É realmente questões que envolvam matéria-prima, industrialização, comércio internacional e bens, recursos naturais, petróleo, energia limpa, né? Todas essas questões. Poderemos considerar também alguma situação envolvendo as Big Techs, tá? Eu posso também sugerir que nós vamos ver um acontecimento envolvendo uma teocracia. Eu acredito que alguma revolução em um país islâmico venha a ocorrer no mês de outubro ou iniciar-se no mês de outubro. Sabemos que há muitas tensões no Oriente Médio. Isso é um fato, sabe? Isso é um fato. Nós já presenciamos, nós sabemos, nós temos esta clareza que aquela área, é uma região muito complicada, é uma região que pode trazer, sim, muitos acontecimentos, e eu vejo, sim, uma crise envolvendo uma teocracia. Essa crise envolvendo uma teocracia ou um país islâmico, como eu acabei de dizer, pode se dar também pela substituição do grande líder da nação, obviamente, mas eu creio que está relacionada essa mensagem a um país islâmico. Pessoal, será em outubro de 2025 que inicia-se uma grande revolução em um país teocrático. Então, problemas vão iniciar agora no mês de outubro, é uma movimentação popular que é alguma questão política ali que vai culminar na libertação. Há muito eu venho falando nesse canal, conversando com vocês a respeito do Irã. Nós vamos ver grandes revoluções, tá, pessoal? E o Irã será uma dessas localidades onde haverá, sim, de fato, uma grande revolução. Isso mais para frente, obviamente, nada acontece do dia para a noite, mas esse movimento inicia-se agora em outubro. Não necessariamente que o que as cartas dizem agora seja diretamente relacionado ao Irã, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acredito que possa ser, sim, relacionado ao Irã. Nós temos algumas questões bem significativas. Uma liderança do signo de Leão e uma nação que tem um signo canceriano. Por exemplo, né, os Estados Unidos, ele é canceriano. Eu vejo, e se for os Estados Unidos que o oráculo está mostrando, eu creio que acontecimentos realmente bem complicados, mas em uma das Américas, tá? Podendo sim ser os Estados Unidos, tendo uma convulsão popular, um movimento popular tão forte que vai abalar o atual governo. Eu vejo também questões de saúde para o presidente dos Estados Unidos se intensificando agora no mês de outubro de 2025. Qual é a energia que a astromancia mostra para o mês de outubro? É uma energia de culminação, é uma energia de lua cheia, com a lua na casa 4, domiciliada, e o sol em Capricórnio na 10. Então, nós temos uma lua cheia,
a nível global, uma energia de lua cheia. Essa energia vai fazer com que algumas localidades haja uma movimentação popular generosa e significativa, certo? Então é como se houvesse muita visibilidade de fato sobre o que acontece nos governos, muitos escândalos estão por vir, e o nó do norte também saiu na casa 10. Com o nó do norte junto ao sol, conjunto ao sol na 10, nós poderemos entender da seguinte maneira: eu vejo que haverá a ascensão de um grande líder, porque vai ser muito conhecido, porque vai ser muito falado, não necessariamente que seja uma boa pessoa. Aliás, tudo que eu falo aqui ou em qualquer outro lugar é sem fazer juízo de valor, tá? Então, eu vejo uma liderança que se tornará grande no contexto de ser conhecida, muito falada, e essa liderança ela vai começar a aparecer justamente agora no mês de outubro, certo? Eu vejo insatisfação da população em vários locais diferentes. Nós veremos muitos países com muitas manifestações, passando por muitas manifestações de fato e vivendo situações realmente bem complicadas, tá? Extremamente complicadas. Nós veremos um país debater sobre uma mudança de regime político, tá? Inclusive, nós vamos ver alguma tensão em um congresso. Nós sabemos que, por exemplo, Portugal terá eleições daqui a pouquinho. Então, essas eleições, elas podem ser muito conturbadas, tá? Na realidade, eu vejo, de uma certa forma, muita coisa mudando no mês de outubro a nível político. Nós vamos ver muita gente falando outra coisa, né? Começando a se debater outras coisas. Isso não significa que vá culminar em outubro, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Infelizmente, problemas com saúde pública continuam aparecendo no oráculo, e desta vez para outubro com um nível de contaminação maior. Nós já vimos, inclusive aqui no Brasil, na região sul, na região sudeste, muitas internações, inclusive pela Covid-19, e o jogo apresenta que haverá um maior número de contaminações em outubro, não só no Brasil. Isso é um contexto de energia global. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, outubro será o mês onde vamos falar muito a respeito de mulheres. Na realidade, caiu o símbolo do feminino, mais o planeta Vênus na casa 12. Nós podemos pensar em prisões femininas, algum tipo de acontecimento que vai ser muito comentado. Sequestro de mulheres, muitos acontecimentos voltados ao universo feminino, inclusive, obviamente, feminicídio, violência doméstica, entre outras coisas. Na realidade, o mês parece-me que vai mostrar tudo o que é necessário para que se haja mudança em muitas questões relacionadas ao universo feminino. É muito complicado, é muito difícil. A casa 12, né, é uma casa sombria, assim como a 8, assim como a 4. Na realidade, as casas que são mais negativas, elas foram ativadas com planetas muito fortes. Então, dentro desta visão e desse conceito, eu posso afirmar que outubro vai ser um mês realmente muito mais complicado do que nós esperamos, tá? Então, tem um processo aí mais complicado, tem situações mais difíceis para serem vivenciadas, e esse acontecimento vai trazer realmente algumas mudanças significativas e apreensão para algumas localidades. O conflito bélico, essas questões bélicas me intrigam um pouco, porque realmente as cartas dizem que serão novos assuntos que vão surgir. Isso não significa que onde está havendo hoje conflitos bélicos, que esses conflitos vão acabar, não é isso.
tá? Pelo contrário, meu povo, pelo contrário. O jogo apresenta uma certa rigidez de oponentes. Então, vamos lá. Para trocar em miúdos um português mais claro e acessível, é briga de cachorro grande. Duas partes de igual força lutando. Duas partes de igual força lutando. Dentro da economia, como eu disse, esse processo de crise já foi iniciado, já foi desencadeado. Agora é uma questão de tempo que as coisas vão se modificando. Eu vejo que, de uma certa forma, a Europa está muito mal localizada no jogo, assim como as Américas. Claro, coisa ruim acontece em todo lugar, né? A todo momento, quando não é uma coisa é outra. Nós sabemos disso, nós entendemos inclusive isso, tá? Mas o continente europeu e o continente, né, a parte norte-americana também está bem pesada. Então a gente pode imaginar até de questões envolvendo os Estados Unidos e países europeus, né, Estados Unidos e Ucrânia, sem contar que o Médio Oriente também está bem marcado dentro deste jogo. E eu posso ainda dizer mais, falando de Médio Oriente, eu vejo uma tensão muito maior. E não é de hoje, né? Os oráculos hoje só trouxeram a afirmação daquilo que o baralho já vem mostrando semanalmente aqui nesse canal. Gente, nós vamos ver um número maior de mortes infantil. Nós vamos ver em outubro um número maior de mortes infantil. Eu sinto muito. Essas coisas eu não gostaria de dizer, sabe? Eu não gostaria de dizer de fato, mas infelizmente não há como correr. Olha, vai haver uma revolução popular, disso eu não tenho dúvidas. Então, eu acredito que uma liderança vai cair, tá? Não é morte, é revolução popular, revolução política. Vai haver uma mudança de regime no país, uma mudança de governância, alguma coisa no gênero, tá? Então, sai uma pessoa, tira uma pessoa do poder e essa nova pessoa traz muitas ideias, mesmo que não seja a mudança de um regime político nesse momento, mas pode ser alguma coisa que comece a se manifestar para que venha se consolidar lá na frente. Eita. Muitas manifestações populares. As manifestações vão acontecer em grande escala, tá? As manifestações, elas vão acontecer em grande escala. É realmente um período do ano onde as coisas se complicam um pouco mais, tá? De uma certa forma, o jogo apresenta situações de muito calor bélico, eu não posso negar isso para vocês. A gente vai ver uma ou outra nação vivendo uma convulsão de fato, fora questões envolvendo desastres naturais. Mas vamos a um contexto mais amplo. Economia, gente, não me canso de surpreender com o oráculo. Economia. É a segunda vez que eu estou pedindo ao oráculo que se manifeste, e toda vez as cartas que caem nas casas que fala de valores, de economia, elas saem muito pesadas, extremamente pesadas, tá?
muitos deslocamentos, situações envolvendo desastres naturais e ou alagamentos ainda continuam muito fortes. Gente, infelizmente nós vamos ver ataques a nações cujo interesse é apenas econômico, como já vem acontecendo desde que o mundo é mundo, mas com uma tensão maior nesse momento. Então, algumas situações bem complicadas realmente nesse contexto, trazendo até uma certa insegurança, principalmente para aquelas pessoas que estão abertas ao conhecimento, aquelas pessoas que realmente estão enxergando o que está acontecendo, porque nós sabemos que em todo lugar existem pessoas que não estão percebendo o que nós estamos vivenciando hoje, certo? No entanto, eu vejo uma tensão, eu vejo problemas relacionados à saúde emocional de pessoas. Infelizmente, nós estamos presenciando muitas questões bélicas, não é de hoje, e isso continua acontecendo, tá? Isso vai continuar acontecendo de uma certa maneira. Infelizmente, nós não temos como evitar, certo? Nós estamos tendo o ano de 2025 um pouco puxado, né? São muitos acontecimentos, são muitas discussões, quebras diplomáticas, ameaças bélicas, isso tem mexido com todos nós. Mas, gente, antes desse ano acabar, e inclusive isso pode se iniciar agora em outubro, eu vejo sim a possibilidade da queda de um governante. Então, antes do ano acabar, nós veremos a queda de um governante bem significativo acontecendo. E eu vejo mais, eu vejo que será o próprio povo quem tirará essa pessoa do poder. Será o próprio povo e mais ninguém, tá? Então tem essa questão, nós precisamos prestar atenção a tudo. Claro que a gente tem que se cuidar emocionalmente, sabe? Olhar para nós, para nossa vida, isso é muito importante. Sabe, isso é muito importante, que a gente esteja se fortalecendo o tempo todo para que a gente não passe por situações mais complicadas, tá? Algumas mensagens, elas ficaram inconclusivas para mim. Então, eu vou pedir que o baralho cigano se manifeste. Mas, energeticamente, dá para se entender que a situação não vai ser fácil. Oráculo, previsão outubro de 2025, oráculo Optcha. Olha, questões que envolvam fé e religião tá muito forte. Teocracias, lideranças religiosas com participação política no Estado, países teocratas. Meu Deus. Então, nós veremos algumas localidades, alguns países, tendo uma convulsão popular de fato, passando sim por um período mais difícil, agravamento nas relações públicas, inclusive. Infelizmente, mortes de crianças. Pessoal, vai haver muitas mortes de crianças. Se você chegou até aqui e você pode vacinar os seus filhos e netos, faça isso. Faça isso, porque não é de hoje que o baralho vem alertando, não é de hoje que a coisa está sendo mostrada, não é de hoje. Então, se a gente pode se prevenir, e por que não? E por que não? E por que não? Sabe? Infelizmente, a gente vai chegar a um ponto pior, onde a gente vai ver crianças indo embora por desleixo, tá? Na Europa, muita tensão.
Vamos ficar com olhos bem abertos, voltados para o quê? Né? Para a Inglaterra. Vamos prestar bastante atenção, porque eu vejo a Inglaterra voltando para os holofotes, inclusive envolvida em questões bélicas acirradas, bem significativas. América do Sul, aquela tensão continua, tá? Inclusive algumas localidades, a gente sabe que tem muitos países na América do Sul que estão vivendo um período muito complicado, esses países continuam do jeito que estão, então realmente tem algumas coisas que precisam acontecer para que a gente possa mudar, para que a gente possa concluir, para que a gente possa realmente fazer com que algumas coisas funcionem adequadamente, né? Toda crise tem uma hora que ela acaba, tá, pessoal? Tudo tem começo e meio fim. E geralmente o pós-crise é de muito crescimento. Então vamos pensar positivamente, entendendo que de repente a gente, depois que passar por tudo isso, a gente vai avançar. E não estou falando só de Brasil, tá? Bom, meus amores, o baralho está sendo inconclusivo. Eu me despeço de vocês por aqui. Algumas mensagens eu não consegui compreender, certo? Tem uma certa contradição no jogo, enquanto alguns passando situações mais complicadas, outros se levantando. Como eu não consigo dividir o mundo dentro deste método de leitura, vamos aguardar os próximos acontecimentos. As energias, elas vão falar muito mais de divisão e união. Isso pode gerar conflitos diplomáticos bem acirrados. Então, na sua vida pessoal, muito cuidado. Muito cuidado com o que você diz, com as brigas que você compra. Assim você consegue evitar muito desgaste na sua vida, evitar muitas situações que seriam evitáveis, mas muitas vezes por causa do desleixo a gente não consegue evitar. Combinado? Salve a sua estrela, que Deus abençoe a sua vida. Gratidão. Tchau. Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes.